E para você, Vila, como é que você entende aí esse processo que está rolando, essa demora que está rolando e irritando o presidente, né? Não, o que o Josias falou, eu concordo, é isso mesmo. Agora, é bom lembrar que o Senado Federal, excetuando o governo Floriano Peixoto, né, então indo para o século XX e XXI, nunca rejeitou nenhuma designação do presidente da República, né? Isso ao longo, portanto, de mais de 120 anos, pegando, portanto, só o século XX e o século XXI. E só homologa. Na verdade, o que o Senado faz é não cumprir suas atribuições constitucionais, ou seja, sabatinar. Não sabatina. Eu assisti sabatinas pela TV Senado que eu fiquei horrorizado. Horrorizado. Uma da Ellen Grace foi uma das coisas mais patéticas. Nem vou relatar aqui porque o horário não permite. Né? É uma coisa assim inacreditável tudo que eu já assisti. Agora, e sempre foi isso, não é esse Senado. No governo João Goulart, por exemplo, que não se compara, não tem nada a ver João Goulart e Jair Bolsonaro, a não ser começar com J. São presidentes de origens absolutamente distintas. Ele indicou o Evandro Lins e Silva, que também não se compara a André Mendonça. Eu vou lembrar um fato que ali foi difícil a aprovação, acabou sendo aprovado. O Evandro Lins e Silva era um célebre advogado, que depois vai ser cassado pelo adicional número 5, no início de 1969. Foi o único momento que eu me lembro na história do século XX que houve alguma dificuldade para a aprovação de ministro indicado pelo presidente da República. Sempre houve uma chancela, mas recentemente aí está sempre virado um escândalo. É uma sessão de homenagem ao futuro ministro. É como se o senador estivesse falando o seguinte: olha, lembra de mim, eu vou fazer uma pergunta elogiosa, que já tem a resposta, né, ao ministro, e se tiver um problema que um dia você for apreciar, sou eu, hein? Então fica uma espécie de passaporte da ilegalidade. É como se o ministro, ao ser aprovado, devesse aprovação àquele senador, àquela senadora. Isso é um verdadeiro escândalo. E agora o Davi Alcolumbre, que ninguém conhecia, vale lembrar até ser eleito senador, era como deputado do Baixo Clero e como senador não tinha importância nenhuma, e foi eleito em 2019, né? Ele acabou se afastando daquela base original que o tinha eleito lá em 2019. Né? Agora, ele, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, aí tem uma questão, vocês me desculpem, é necessário falar. Não é ter preconceito, mas tem coisas que não é questão de preconceito. Não pode alguém com ensino médio ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Espera um pouco, não dá. Não dá. Só se fosse um notório saber. Eu conheci pessoas que tinham notório saber. O Maurício Trachtenberg, aqui em São Paulo, por exemplo, foi um grande cara, grande sociólogo. Ele recebeu, orientava na pós-graduação, eu fiz até parte de banca de orientando dele, mas, poxa vida, era o Maurício Trachtenberg. Agora, quem é Davi Alcolumbre? Como é que um cidadão desse, e ainda vai para a principal comissão do Senado Federal, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E o que ele está fazendo é um jogo. Agora, o que eles querem colocar no lugar, os que aparecem aí, são um nome também horrível. E o pior é a defesa agora, que eu li, dos pastores evangélicos, né? Do nome do André Mendonça, dizendo que tem de passar por eles. Então eu sugiro ao Mala, o pastor Mala, que ele faça uma PEC, viu, pastor Mala? E coloque o seguinte, um parágrafo a mais, que é necessário para chegar a ser ministro do Supremo Tribunal Federal, ter mais que 35 anos, ter o notório saber jurídico, ter reputação ilibada e receber a chancela não dos pastores evangélicos em toto, mas especialmente de alguns pastores como o pastor Mala, que deve uma fortuna para a Receita. É um escândalo, quer dizer, a República a Constituição foi rasgada. Hoje, as instituições, algumas delas, a presidência da República, e o Bolsonaro rebaixou a sua altura. Então, é um verdadeiro absurdo, né, o que está acontecendo. A tendência, dizem, que cabe, claro, a comissão tem de apreciar, e o plenário, os 81, que são soberanos,
já estão falando em outros nomes, já falaram antes de ministro do STJ. Agora, isso mostra a que ponto baixo, é o ponto mais baixo do Brasil, da história do Brasil republicano. Em nenhum momento da história você não vai encontrar um momento tão baixo, uma desmoralização das instituições, especialmente da presidência da República, como nós estamos assistindo. Nós temos um marginal, um corrupto na presidência da República, e o Brasil convive tranquilamente. A Faria Lima acha isso absolutamente normal. Então, o que fazer? A gente vocaliza, briga, discursa, fala, reclama, analisa, mas a gente está de mãos atadas, porque as instituições não cumprem suas atribuições. Porque se cumprisse, e a elite política também, o Bolsonaro não seria presidente da República. Aí é um episódio. E esse André Mendonça também é um bobão, né? E o que querem colocar do CAD é um outro bobo também. O Davi Alcolumbre é medíocre. O que vai fazer? São os tempos.